Bom, semana passada começamos aí um tema que para muitos parece ser polêmico, muitos criam polêmica em cima desse assunto, o ministério da mulher na igreja, muito mais relacionado a se a mulher pode ser pastora, pode ocupar os lugares de oficialato na igreja. Nós cremos que há dois oficiais na igreja, pastores e diáconos. E nós já falamos a respeito de cada um desses oficiais, quais são os requisitos da palavra de Deus para que se seja um pastor e para que seja um diácono. E nós vemos ali em 1 Timóteo 3, né, onde se destaca o presbiterato, né, o pastorado e o diaconato, nós temos ali alguns requisitos que são bastante semelhantes. Então nós vamos observar alguns textos, começamos a observar a semana passada alguns textos que nos dão luz, jogam luz a este assunto e que nos direcionam, né, a uma definição correta daquilo que a Bíblia nos apresenta. Como eu comecei a semana passada e quero repetir, nós entendemos que o que vai nos direcionar sempre é a Bíblia, é a palavra de Deus. Não são costumes da cultura, não é o que o feminismo impõe, e você há de convir comigo que a nossa sociedade ela é fomentada pelo feminismo. Estou falando alguma besteira? A nossa sociedade é fomentada pelo feminismo, e algo que aconteceu, como que eu posso dizer, este fenômeno de pastoras, diaconisas, liderando igrejas hoje, acontece a partir do feminismo. A partir agora do século XX, até o século XIX, olha para... Nunca houve, não há registro algum na história de pastoras e diaconisas. Não, pastor, mas na Bíblia tem alguns exemplos. Vamos ver o que esses exemplos têm realmente, de fato, a nos dizer, se realmente a Bíblia dá base para a pastora, para a mulher no ministério pastoral, para a mulher no ministério diaconal da igreja, no sentido de liderança eclesiástica. Que isso deve ficar bem claro na nossa mente desde já. O que a Bíblia, vamos dizer, retém para a mulher é a liderança eclesiástica. Mulheres sempre foram bênção no ministério de Jesus, se a gente for usar agora coisas mais recentes, né, a partir do Novo Testamento, no ministério de Jesus, no ministério dos apóstolos, sempre foram bênçãos ao longo de toda a história da igreja. As mulheres são bênção na igreja hoje, e falando de igreja local, as nossas mulheres são uma bênção. Amém? Amém. Que isso fique claro, O que é restrito na Bíblia não é o ministério, o exercício do ministério da mulher. Nós vamos entender hoje, espero assim, que a gente consiga entender o que Paulo está dizendo quando ele diz as mulheres estejam caladas na igreja. Eu espero que a gente consiga compreender. E se a Bíblia fala de forma tão clara isso, nós precisamos entender o que a palavra de Deus está querendo nos ensinar. Então, como eu comecei a semana passada, o padrão de liderança espiritual que é adotado pela igreja de Deus, e nós cremos que esta igreja é de Deus, amém? Ela não é dirigida por homens, ela é dirigida por Deus. Deus dá a direção desta igreja. E nós cremos que essa liderança é estritamente levada pelo modelo do Novo Testamento. E no Novo Testamento, a liderança eclesiástica sempre foi masculina. Nós vemos sempre apóstolos. Jesus escolheu 12 homens como apóstolos. E se tem alguém que quebrou paradigmas, este alguém é Jesus. E se tem alguém que poderia mudar, reverter este quadro, seria Jesus. Mas é interessante, né? Muitos utilizam como questão de cultura, né? Então, quando Paulo fala lá, as mulheres estejam caladas, está falando estritamente a igreja de Corinto, está falando num contexto cultural ali, e não é, e nós vamos ver isso. E o próprio Jesus, ele foi contra a cultura quando ele escolhe homens.
Porque na cultura daquele tempo era muito comum ter líderes religiosas femininas. Ou seja, Jesus está indo contra a cultura, mostrando que isso não é correto. Jesus vai contra a cultura e escolhe 12 homens, 12 apóstolos. Então veja que se alguém poderia reverter este quadro, quem teria mais autoridade do que Jesus? Ele poderia ter escolhido, por exemplo, a agraciada Maria, sua mãe, não poderia? Aquelas mulheres que foram as primeiras testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Poderia ou não poderia? Estou vendo as mulheres meio assim, né? Você não vai me tacar tomate, eu tenho certeza. Você vai entender o que a Bíblia diz. Assim eu espero. Não se deixe, em nome de Jesus, homens e mulheres, não se deixem dominar pela cultura feminista que está impregnada em nós, em nome de Jesus. Abra a sua mente, tire preconceitos, tire os conceitos que você tenha na sua mente nessa manhã, para que você esteja com a mente aberta, para que o Espírito Santo lhe oriente. Esteja aberta para isso. Em nome de Jesus eu te peço isso. Tá? Para que a palavra de Deus possa ser explanada com liberdade em seu coração. Então, nos tempos dos apóstolos, a liderança sempre foi masculina. Há diversos textos aí que mostram isso, 1 Coríntios 14, 1 Timóteo 2, que nós vamos passar por esses textos, Tito, que fala lá também dos requisitos para ser pastor, né, tanto em Timóteo quanto em Tito. Paulo coloca ali os requisitos, né? E entre eles, né, um que se destaca é o fato de que precisa ser marido de uma só mulher. Assim como na lista para diáconos, também há este mesmo requisito. E a gente vai tentar aqui entender algumas coisas. Mas eu deixei uma tarefinha a semana passada e eu quero partir aí desta tarefinha, né? Eu falei para que você ficasse como lição de casa, uma vez que nós somos uma escola, é a escola bíblica dominical, ou seja, a escola que ensina a Bíblia aos domingos, e toda escola tem alunos. E na escola, um aluno participa da aula, não é assim? Né? A gente tem professores aqui, né? Tem o irmão Júlio, a irmã Dalet, né? Que são profissionais da área de educação. Vocês gostam de estar lá na aula e só você ficar lá falando? É horrível, não é? É gostoso quando tem interação, participação, mesmo quando é contra o que a gente está colocando ali, não é? Não, isso aí é assim mesmo, professor? Né? Bom, irmão Júlio é professor de matemática, né? Ele vai lá e fala, 2 mais 2 igual a 4. Não, professor, eu discordo, 2 mais 2 é igual a 5. Aí a pessoa vai ter que... Mas em base em quê que você está falando que 2 mais 2 é 5? Não é assim? A Bíblia não é diferente, nós estamos estudando a Bíblia e sempre eu falo, né? Então a gente vai colocar aqui algo que eu creio estar baseado na palavra de Deus, e aí você tem essa liberdade, você tem a liberdade de participação, você de casa também, através do chat aí, colocar as perguntas e também as suas opiniões a respeito deste assunto, né? Mas sempre é bom que você esteja com opiniões e baseie a sua opinião na Bíblia. Pegue textos bíblicos que possam comprovar. E eu já começo trazendo a questão da liçãozinha de casa que eu dei, para que você estivesse encontrando textos bíblicos que falassem, relacionados a este assunto. Será que a Bíblia dá margem para o pastorado feminino, para o diaconato feminino? Será que é errado, né, uma mulher pregando na igreja, né, num culto público? Será que é errado uma mulher ensinando, por exemplo, na escola dominical, em um grupo misto? Será que é errado uma mulher dirigir o culto, por exemplo? São algumas questões que eu deixei aí para a gente pensar. E eu quero dar a oportunidade aos irmãos de participarem. Então, ficou essa tarefinha de casa. Não sei se você pensou nisso, se você ao longo da semana fez esse tipo de pesquisa, ou se você já tem os seus argumentos firmados, né, também pode participar aqui. Eu quero que
seja uma aula dinâmica, né? Eu não quero só ficar aqui falando e não ter a participação dos irmãos. Irmã Rose, diga. Espera aí, vamos fazer o seguinte. Traz o microfone para que todos os irmãos possam ouvir de forma melhor, tá bom? Inclusive os de casa. Que aí fica melhor. Eu acho que não está saindo aqui, pelo menos eu não estou... Vamos lá, enquanto a irmã vai se preparando aí, já vá pensando aí e tenta localizar aí algum texto bíblico onde use a palavra pastora, onde você encontre a palavra pastora. Hoje está fácil, né? Você vai pegar o seu celular, vai jogar lá no Google, você vai aparecer lá. Ok, mas pelo que eu entendi, esse contexto que a irmã está falando, sempre no contexto feminino, sempre só mulheres reunidas, é isso? Ok. Tá. Sim. Com relação à direção de cultos, não tem problema algum. O que a Bíblia vai restringir, e Paulo é muito claro nisso, é a mulher ter autoridade sobre o homem, autoridade espiritual sobre o homem. Isso que fica, deixa eu definir bem isso. Liderança espiritual sobre o homem. Essa função, essa responsabilidade, como nós vimos já em textos a semana passada, se você perdeu, entre lá depois e veja a lição da semana passada, nós usamos todos os textos bíblicos que falam lá desde Gênesis, a responsabilidade que Deus deu ao homem, a responsabilidade que Deus deu à mulher. Homens e mulheres são iguais? Essencialmente, sim. Ambos têm o mesmo valor? Sim. Ambos têm a mesma função, a mesma responsabilidade? Não. A função de autoridade foi dada ao homem, tanto que a responsabilidade, quando Eva peca, Deus chama Eva, né? Eva, vem cá, eu quero conversar com você. Chamou Adão. Adão, onde estás? A autoridade dada por Deus, aí depois você discute com Deus, discute contexto bíblico, a autoridade foi dada ao homem. A mulher foi colocada com a função de auxiliadora. E aí nós usamos até o fato, né, que às vezes pensam, né, que isso está diminuindo a mulher, muito pelo contrário. A mesma palavra usada ali, ajudadora, auxiliadora, no original para a mulher, é usada para Deus em relação a nós. Ele é o nosso auxílio, Ele é auxiliador, Ele é ajudador. Então não é rebaixar a mulher. É apenas são missões diferentes, missões distintas. Ambos têm em si a imagem e semelhança de Deus, entretanto foram colocados sob responsabilidades, sobre funções diferentes.
tanto no lar quanto na igreja. Então, o que é restrito nas Escrituras é a autoridade espiritual sobre o homem, da mulher em relação ao homem. É isso que a palavra de Deus está restringindo, tá bom? Então, nessa questão aí, do meu ponto de vista, olhando para as Escrituras, tá? Eu creio ser errado, de acordo com as Escrituras, a mulher tendo autoridade pregando, a mulher tendo autoridade sendo pastora. Aí talvez venha a questão, mas Deus não deu dons a todos? Pergunta da Escola Bíblica Dominical, do professor para os alunos. Deus deu dons a todos? Mulher, pode ter o dom pastoral? Sim, pastor, agora você me confundiu a minha cabeça. Você acabou de falar que pode. Sim. Tem que o quê? Sim, claro. Sim, exatamente. Muito bem. O que a gente precisa entender? Uma primeira coisa que a gente precisa entender é a diferença que há entre profeta no Velho e profeta no Novo Testamento. Uma coisa que também já em lições anteriores, né, em outra oportunidade, quando estávamos falando a respeito dos dons, falamos a respeito disso. E uma diferença essencial tem a ver até com o que o profeta do Velho Testamento dizia e o profeta do Novo. O profeta do Velho Testamento tinha a autoridade de dizer, assim diz o Senhor. Ele era literalmente, como se usa a expressão hoje, boca de Deus. O que ele falava era autoridade. Qual é a diferença da profecia do profeta no Novo Testamento? E a gente olha para a palavra de Deus, olha 1 Tessalonicenses 5, versículo 19, né? O próprio Jesus era profeta? Fala, sim, professor, ou não, professor, não sei, professor. Participa aí, tá bom? Quando a gente perguntar, você responde. Normalmente é assim, tá? Então, Jesus era profeta? Joia. Parece que a maioria concorda que Jesus era profeta. E quando ele foi tentado, o que ele usou? Assim está escrito. Tá? 1 Tessalonicenses 5, verso 19, vai dizer assim. 19 até o 21. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Então aqui, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, está falando a respeito de não desprezar as profecias, e dentro dessas profecias, elas devem ser examinadas. Então havia, e aí quando a gente vai para 1 Coríntios, né, capítulo 14, né, principalmente, falando dessa questão, fala então que precisava haver uma, vamos dizer, avaliação. 1 Coríntios 14, também vai falar desse assunto. Versículo 29, ó, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. O profeta do Velho Testamento, havia julgamento do que ele dizia? Não, ele era boca de Deus. Aquilo que ele falava era de cunho autoritativo. Tanto que o Velho Testamento foi escrito por
profetas. A quem foi dada essa autoridade, vamos dizer, escriturística, essa autoridade de escrever os mandamentos para a igreja no Novo Testamento? Aos profetas? Aos apóstolos. São apóstolos ou pessoas ligadas aos apóstolos que escreveram todo o Novo Testamento. As profecias no Novo Testamento tinham esse padrão de necessidade de serem julgadas. Tá? Aí vamos continuar aqui. 1 Coríntios 14. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, os outros julguem. Então está falando aqui de um contexto de igreja reunida. Ok? Então esse negócio que a gente vê hoje em dia, né? E você está lá no meio da rua, Deus manda lhe dizer. Já está errado por aí. Que aqui o contexto é sempre igreja reunida. E nesse contexto, as mulheres também têm participação. E a gente vê, ao longo tanto do Velho quanto do Novo Testamento, a gente vê profetisas. Não tem como negar isso. Há profetisas, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Nesse contexto, então, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, outros julguem, contexto de igreja. Se, porém, vier uma revelação a alguém, e revelação aqui tem o sentido daquelas impressões que o Espírito Santo traz ao seu coração. Você não tem sensações, ao ler a palavra de Deus, você não tem sensações do que Deus está falando com você? Ou é só comigo que acontece? Não é assim? Aqui na escola bíblica dominical, por exemplo, né, nós estamos aqui dando aulas, né, e de repente algum irmão ou irmã, olha, mas esse texto fala assim comigo, nesse sentido, e nós somos todos abençoados, somos todos edificados, porque a profecia, aqui 1 Coríntios 14 mesmo, vai falar a respeito disso, no versículo 3, né, fala que o que profetiza, fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Esse é o sentido de profecia no Novo Testamento. Tem esse sentido de igreja, comunitário, de edificar, exortar e consolar. As mulheres tinham participação nessa parte, tanto que vai dizer aqui, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, outros julguem, se porém vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro. Então, uma demonstração de que aquilo que estava sendo falado, talvez não estava sendo totalmente vindo de Deus. Até porque aquilo que o profeta do Novo Testamento fala, ele não é literalmente boca de Deus. Há exemplos disso, por exemplo, na profecia de Ágabo, com relação a Paulo, né, que Paulo seria amarrado e tal. Ele coloca, e no contexto geral ele acerta, mas nos detalhes ele erra. Ele fala que Paulo seria amarrado pelos judeus, entregue aos gentios, alguma coisa nesse sentido. E quando a gente vai mais para frente, a gente vê que não foi assim que aconteceu. Ágabo errou a profecia. Ué, Deus errou a profecia? O Espírito Santo direcionou o errado? Não. Simplesmente porque a profecia no Novo Testamento é totalmente distinta da do Velho Testamento. O ofício de profeta do Velho Testamento é distinta do ofício de profeta no Novo Testamento. E aí, versículo 31, porque todos, quem que é todos? Todos é todos, homem, mulher. Todos poderão profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. O sentido da profecia, de novo, né? Exortar, edificar, consolar. Né? Não é botar medo, não é colocar pavor, apavorar as pessoas, não é isso. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Ou seja, há um domínio próprio. Não é uma coisa que você é tomado, como alguns tentam dizer. E nem existe essa questão. Porque Deus não é Deus de confusão, sim de paz. E aí alguns vão dizer, como eu disse, que isso é uma questão
cultural. Quando Paulo vai dizer às mulheres estejam caladas, né? É uma questão que foi restrita à igreja de Corinto. Mas olha o que ele diz aqui. Como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas. O que é todas as igrejas dos santos? Todas as igrejas dos santos. Que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Paulo era machista. Alguns vão argumentar. Mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Então, como em todas as igrejas, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas. Qual é o contexto aqui? A gente viu que estava falando sobre profecia e julgamento de profecia. Vai dizer que todos podem profetizar, porém as mulheres estejam caladas, no sentido do julgamento daquela profecia, para que isso não denotasse autoridade sobre os homens da igreja. Simples assim. Você vai continuar querendo me jogar tomate? Veja como a Bíblia é clara. E quando o texto é colocado dentro do seu contexto, não retirado, se eu pegar aqui o texto, né, esse versículo 34 aqui, dizer que as mulheres se conservem caladas nas igrejas porque não lhes é permitido falar. Qual que é o entendimento que isso dá? Mulher tem que entrar muda e sair calada da igreja, não é isso que dá a entender? Aí Paulo é machista e coisa desse tipo. Agora coloque no contexto. Qual que é o contexto que está sendo falado aqui? Já muda totalmente de figura. Irmão Giovanni vai falar. Até porque poderia haver contradição na palavra, nesse texto, né? Porque aprenda, a mulher fique calada em silêncio, e se tiver alguma coisa, que procure o seu marido para ensinar ela. Aí quando a gente vai para aquele texto o outro texto que Paulo fala, que o marido incrédulo é abençoado pela mulher que é cristã, então como que a mulher cristã poderia aprender com o marido incrédulo? Sim, sim, exatamente. Então, de novo, aqui está falando igreja. No contexto igreja reunida, havia profecia, e mesmo Paulo, em 1 Coríntios 11, né, quando ele fala lá, vai tratar da questão do uso do véu, ele vai dizer de mulher profetizando e orando na igreja. Para profetizar, para orar, o que precisa fazer? Falar, Paulo, precisa falar. Para orar, para profetizar, precisa falar. Não precisa? E aí, agora ele vem e fala, as mulheres estejam caladas? Esse Paulo é totalmente maluco, né? Doidão. Fala uma coisa, depois fala outra, se contradiz? Não. Lá ele está tratando de uma coisa, aqui ele está tratando de outra. Lá ele está falando da questão do uso do véu, que aí sim é uma questão cultural, mas o princípio continua, o princípio da submissão feminina, da submissão da mulher ao seu esposo, é permanente. Ok? Como que hoje você demonstra que você é casado ou que você é casada? É com o uso do véu? Para a nossa cultura é isso aqui. Para aquela cultura era o uso do véu. E há todo um contexto envolvido de que as profetisas, né, as sacerdotisas de outras religiões, né, tinham a cabeça raspada. Eram sacerdotisas e no culto pagão havia, o culto era envolvido por sexo. Sabe? Havia essa libertinagem.
Então, no culto pagão havia sacerdotisas, havia líderes espirituais femininas. Jesus vai contra essa cultura e a palavra de Deus vem contra essa cultura, dizendo, não, a autoridade espiritual é masculina. Então lá Paulo está falando dessa questão do uso do véu, há um princípio ali, tá? E em cada cultura, esse princípio vai ser demonstrado de uma forma diferente. O princípio permanece, a forma como se mostra o princípio é diferente. Consegui me fazer entendido? O princípio permanece, o princípio da submissão continua. Começa lá em Gênesis e passa por toda a Bíblia. Paulo vai reafirmar isso em Efésios capítulo 5, de novo. A questão é o que você entende a respeito de submissão. O que o feminismo trouxe como sendo submissão, como se submissão fosse subserviência, né? Como se desse autoridade ao homem de pisar a mulher. E há uma frase no Talmud que acho que é muito interessante. Deixa eu pegar aqui para não falar errado, falar o que está realmente escrito, né? Então, no Talmud judaico, a frase diz o seguinte: a mulher foi tirada da costela para ficar ao lado do homem. Não foi tirada da cabeça para não estar acima dele, nem do pé para não ser pisada, mas debaixo do braço para ser protegida, perto do coração para ser amada. Isso é muito lindo. É muito lindo. E esta é a realidade da submissão, do fato de Deus ter colocado, criado a mulher como essa auxiliadora, como essa ajudadora adequada para o homem. Para que ele esteja abraçando, né, cuidando desta mulher. Tá? Eu estou indo assim adiante, algumas questões que vão surgindo, né, já me adiantando, pode surgir a dúvida, mas pastor, há muitas pastoras hoje, na verdade, tem muitas igrejas com pastoras. E, ao que tudo indica, estão sendo usadas por Deus, não é verdade? E aí, como fazer com isso? Bom, ser usado por Deus nem sempre significa ser aprovado por Deus. Você já fez alguma coisa errada, mas que no fim das contas, você viu que acabou dando certo? Já aconteceu isso muitas vezes, na minha vida pelo menos. E aí o que eu vou falar? Isso é graça de Deus, não é porque eu fiz certo. É porque Deus é gracioso. Então, o fato de ser usado por Deus nem sempre significa ser aprovado por Deus. Um caso, entre vários, mas talvez que seja mais nítido, fique bastante nítido para todos nós, Sansão. Numa noite ele está deitado com uma prostituta, no outro dia, cheio do Espírito Santo, ele arrasta um portão de uma cidade nas costas. Sabe o que é isso, Felipe? Um portão de uma cidade. Tá? Não é o portãozinho de entrada social da sua casa. É um portão de uma cidade fortificada. Ele pega, pelo poder do Espírito Santo, ele arranca aquele portão e sai carregando nas costas. Alguém que na noite anterior estava fazendo algo totalmente certo. Então, se a gente for por essa linha de pensamento, a mulher está sendo usada, então está tudo certo, então nós vamos ter então que dizer que prostituição é aprovado por Deus, uma vez que estava se prostituindo, estava com uma prostituta, e na manhã seguinte ele estava lá cheio do poder do Espírito Santo para carregar um portão. A gente não pode se deixar levar por esta cultura feminista, porque uma vez que a gente abre uma brecha, outras vão vindo. Veja essas igrejas que estão tendo pastoras.
grande parte já está aceitando o que mais? Casamento gay. Por quê? Se esse negócio de mulher no ministério é coisa cultural, eu vou ser levado ao liberalismo, ou seja, eu vou ter que tirar esses textos da Bíblia, vou ter que dizer que o argumento é Paulo é machista, então o que Paulo falou não serve, eu tiro isso da Bíblia, aí eu vou dizer é a palavra de Deus, mas que a Bíblia contém a palavra de Deus, então algumas coisas que a Bíblia fala, beleza, é palavra de Deus, outras coisas, não. Aí eu já entro para o liberalismo, que está muito em voga hoje. Eu não digo que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus. Então eu vou excluir algumas coisas. Aquilo que me satisfaz, isso é palavra de Deus. Aquilo que vai contra aquilo que eu acho que deve ser, então eu excluo do meu conceito, excluo da minha crença. Entre o liberalismo, pelo liberalismo. Né? Então eu vou ter que aceitar, já que o pastorado feminino é algo cultural, então o homossexualismo também é algo cultural. Quando Paulo escreve, por exemplo, lá em Romanos, contra isso, ele está sendo preconceituoso. Esse é o argumento que tem sido usado. Argumento fraco, frágil e que não tem base bíblica alguma. Ok? Então, eu entendo que o pastorado, tanto o pastorado quanto o diaconato, como eu disse, uma mulher pode ter o dom pastoral? O que é pastor? O que é o dom de pastor? Cuidar de pessoas. E aqui, eu posso contemplar daqui mulheres que eu entendo que têm esse dom. O dom pastoral, o dom de ter esse cuidado, este acolhimento com as pessoas. Não está aqui presente, mas eu quero citar. Irmã Valquíria, eu vejo isso nítido nela. Alguém que está ali sempre, né, disposta, enfim. Irmã Kátia, né, tem aquele acolhimento, esse cuidado. Eu não posso afirmar, tem. Isso é uma coisa que ela vai saber, se tem esse dom ou não. A mulher pode ter o dom. O que não pode é, ser oficial. Um oficial dentro da igreja, ou seja, ocupando um lugar de autoridade sobre o homem, consequentemente, sobre o marido. Se a mulher for pastora, ela está sendo autoridade diante dos homens, mas também, consequentemente, do seu marido, que é totalmente contrário às Escrituras. É ou não é? Não estou sentindo firmeza. Gênesis, depois chega em casa, leia Gênesis, veja lá a criação do homem, a criação da mulher, o que Deus falou em relação ao homem, o que Deus falou em relação à mulher. Aliás, veja a lição da semana passada, entra lá no YouTube e veja a lição da semana passada que nós falamos esses textos, aí utilizamos esses textos, tá? Nós terminamos a semana passada falando sobre o texto de Romanos 16, onde usa lá um nome, né, que é curioso, né, o nome Júnias, que não se sabe se é um nome masculino, se é um nome feminino, e é colocado ali como alguém que estava entre os apóstolos. Não fala que ela ou ele era um apóstolo ou uma apóstola. Diz que era alguém benquisto ou benquista entre os apóstolos. Somente isso nós já vimos, né? A expressão que é usada lá, que era Júnias e o outro nome esquisito lá também, são notáveis entre os apóstolos. Não está dizendo que eles eram apóstolos, ok? Falamos a respeito do termo apóstolo, que tem o sentido de enviado, ok? E nesse sentido entra a questão, por exemplo, do missionário, da missionária, alguém enviado para uma missão, para um lugar onde a palavra de Deus precisa ser pregada. O apóstolo tinha essa função de ser um missionário pioneiro, alguém que ia abrindo igrejas em lugares onde a palavra de Deus não estava sendo pregada. Aí um texto que também
alguns usam como argumento está lá em Gálatas. Mais uma vez, pegando um versículo fora de contexto, e a gente vai ver isso. Gálatas capítulo 3. Então eu falei que mulheres e homens são iguais em essência. Ambos têm em si a imagem e semelhança de Deus. Mas em questão de posições, de funções, há funções diferentes e a Bíblia deixa isso muito claro, desde o Gênesis. Aí no versículo aqui 28, de Gálatas 3, vai dizer: assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Olha aí, pastor! Todos são um em Cristo. Aqui, ó, tem base sim, para o pastorado feminino. Um segredo. Leia os versículos anteriores. Vamos ler os versículos anteriores? Olha só. A partir do 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para esta fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas, agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, ou seja, à lei. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. E aí entra o versículo 28, que vai dizer: sendo assim, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. O assunto aqui é liderança eclesiástica? Qual é o assunto aqui? Salvação! Porque Paulo vai dizer aqui: não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, não há escravo, nem livre. O judeu tinha a ideia de que só o judeu era salvo, porque ele era filho de Abraão. Tanto que, se você ler o livro de Atos, houve uma discussão lá, quando Pedro vai pregar aos gentios, os outros apóstolos vêm em cima dele. Não é isso que acontece? Ei, que negócio é esse? Porque havia essa ideia que somente judeu poderia herdar a salvação. E aí a palavra de Deus vem quebrar isso, Paulo quebra isso, quebra esse paradigma, e aqui ele está dizendo que a salvação é para todos, judeus e gentios, homem e mulher, escravo ou livre. Só isso que Paulo está dizendo. Não está aqui autorizando o pastoreio feminino na igreja. Então esse texto também já cai por terra no sentido de trazer ou de ser usado como base para o ministério pastoral autoritativo na igreja. Outro texto, Atos capítulo 2. Se você tem perguntas, comentários, por favor, participe aí, tá? Eu não sei se pelo chat está tendo... Apenas um comentário aqui da irmã Márcia Arantes, minha mamãe. São iguais em valor, mas com posições diferentes. É isso que a gente está falando aqui e é o que a Bíblia nos conduz, né? Que as mulheres e homens são iguais em valor. Homem não tem mais valor que a mulher por ser homem. Ou mulher não é menos que mulher por ser menos que o homem por ser mulher. Não é isso. Em lugar nenhum nas Escrituras você vai encontrar isso. Quem diz isso está falando algo da sua própria, por sua conta e risco.
A Bíblia não fala isso em lugar nenhum, muito pelo contrário, sempre mostra o valor igual de homens e mulheres. Agora, o que a Bíblia faz distinção são nas funções. Tanto a função espiritual designada ao homem, a autoridade espiritual designada ao homem em casa, como também na igreja, tá? Atos versos 16 a 18. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Ok, está falando que mulheres também poderiam profetizar. E isso não tem problema nenhum. A Bíblia fala, 1 Coríntios 14 fala, 1 Coríntios 11, falando de mulheres orando, profetizando. 1 Coríntios 14 fala ali que todos poderiam profetizar. A questão é entender o que é profecia, o que vem a ser o que a Bíblia está dizendo ali sobre profecia. Seus jovens terão visões, velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então, alguns vão defender a ordenação feminina, né, ao ministério pastoral, baseado nesse texto, né? O texto está dizendo que mulheres, assim como homens, receberiam o que estava acontecendo ali naquele momento, que foi o recebimento do Espírito Santo, e todos que estavam ali receberam. Seja homem, seja mulher, que estava ali naquele momento, recebeu a graça ali, o Espírito Santo, né, naqueles dias. Aí o versículo vai dizer que mulheres, né, usando aqui o termo vossas filhas, né, vossos filhos e filhas, profetizarão. Onde está dizendo que suas filhas serão pastoras, suas filhas serão apóstolas. Profecia não tem relação com o ensino autoritativo. O ensino autoritativo no Novo Testamento foi dado aos apóstolos. E esse ensino autoritativo, você olhando as Escrituras, observando as Escrituras, você vai ver que aos poucos vai sendo passado dos apóstolos para os pastores. As igrejas deixam de ser lideradas pelos apóstolos, passam a ser lideradas pelos pastores. E sempre, 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 homens. E aqui eu vou dizer uma coisa que talvez você vai me jogar tomate. Mas há questões, decisões, dentro da igreja que o pastor precisa tomar, posturas que o pastor precisa tomar, que talvez a mulher, por ser mais sensível, não tomaria. A mulher é muito mais coração do que o homem. Imagina se fosse Paula e não Paulo, escrevendo lá os 1 Coríntios, se ela falaria, entregue esse sujeito a Satanás. Você imagina uma mulher falando isso? Você imagina? Entrega a Satanás. Talvez, provavelmente, a mulher é mais coração. Irmão, vamos reunir aqui, vamos chamar esse cara, vamos conversar, né? Vamos ver o que realmente está acontecendo e tal. Consegue entender? Há implicações muito mais sérias do que a gente pode imaginar. Só que, infelizmente, eu e você estamos contaminados, impregnados por uma coisa chamada feminismo. E está invadindo as igrejas. E nós precisamos então ficar, como eu disse desde o começo, com a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia afirma. Aí se você não concorda com a Bíblia, aí vai ser um problema seu com Deus. Aí eu convido você a honestamente, eu estou falando isso de forma honesta, chegue em casa, no seu particular, e converse com Deus a respeito disso.
E seja honesta, Deus, se eu estiver certa, ou se eu estiver certo, me mostra isso na sua palavra. Se eu estiver errado, se eu estiver errada, também mostra isso, me direciona para que eu consiga compreender a tua palavra. Que o Senhor demova do meu coração e da minha mente qualquer tipo de conflito. A gente precisa aprender e entender que não há erro nenhum, a gente olhar para as Escrituras e de repente mudar de opinião, mudar de posição. Tinha coisas que eu tinha um entendimento, e aí por ter recebido aquilo como uma verdade, e ter aceito como uma verdade, não, mas é o pastor fulano de tal que está falando, que está ensinando isso, então é verdade. Aí quando eu comecei a estudar a Bíblia por conta própria, falei, epa, isso aqui não é bem assim não. Olha isso aí que, esse pastor, pastorzão aí está ensinando, olha, ele está sendo levado mais por ideia pessoal, não pela palavra de Deus. E pode acontecer isso com qualquer um de nós, pode acontecer isso comigo. E por isso a necessidade, e aí entra na questão lá da profecia havendo julgamento, é o que você faz aqui, na escola dominical, no culto à noite, enquanto está sendo ministrada uma mensagem, o que você faz? Ou você sai aceitando? Você faz esse julgamento. E o julgamento é feito através de quê? Tcharam! Palavra de Deus. Você vai olhar, opa, isso aí que está sendo falado realmente está de acordo com a Bíblia. Ou, opa, isso aí... Aí por isso eu entendo que, como dom, com o fechamento das Escrituras, não há necessidade da profecia como dom. Porque tudo que nós necessitamos para ter esse discernimento está na Bíblia. Então esse julgamento que nós podemos fazer é através da palavra de Deus. Simples assim. Irmão Júlio. Pastora, a sociedade secular, ela nunca foi parâmetro para poder se tomar decisões em relação a isso. A Bíblia sempre foi muito clara a partir do momento que se estuda a Bíblia, né? No tocante em relação à mulher. A mulher, ela não pode ser subjugada, mas a sociedade subjugou a mulher há muito tempo. Até a década de 30, né? A mulher nem votar, ela votava. Só foi no governo de Getúlio Vargas que ela começou a votar. Então ela não tinha capacidade nem para votar, segundo a sociedade. A mulher era só para o lar, não podia nem trabalhar fora, a não ser algumas exceções, né? Então, a partir do momento em que houve, né, essa emancipação feminina, aí achou-se que agora a mulher pode tudo. E por um aspecto também cultural, né, o feminismo chegou, aí acha que agora a mulher pode tudo, ela pode ficar até acima do homem, né? Sendo que não é isso que a Bíblia fala. Na verdade, a Bíblia sempre foi clara, a Bíblia nunca mudou. Uhum. Quem mudou foi a sociedade, o jeito de olhar, o jeito de encarar. Por quê? A Bíblia não era a mesma quando a mulher não tinha nem direito a votar, que a mulher não podia nem sair desacompanhada na rua. Uhum. Mulher no começo no final do século XIX, começo do século XX, ou mesmo antes, não era de bom tom uma mulher estar na rua sozinha, ela tinha que estar acompanhada por uma mulher mais velha, ou então ela tinha que estar acompanhada do marido, então não podia. Então, olha as mudanças sociais que nós tivemos, e hoje, a partir do momento que a mulher, ela ganhou, conquistou algumas coisas, a mulher saiu para trabalhar, hoje ela está conquistando as empresas. Existem muitas situações em que os donos de empresas estão precisando colocando mulheres como gerentes que dizem que elas são melhores que os homens. Sim, sim. Né? Então, tudo isso mudou no aspecto também da secular, cultural. Então, mas a Bíblia sempre colocou a mulher num papel importante, nunca subjugada, mas também nunca acima. Só que a sociedade colocou a mulher abaixo dos pés dos homens e hoje está querendo, algumas colocando até acima dos homens.
Então, quer dizer, a gente não tem parâmetro. Agora, as igrejas, infelizmente, elas vão na rota do mundo, na trilha do mundo. Então, mas a gente tem que se adaptar com a sociedade atual. Tanto é que hoje, uma mulher para ser pastora, basta ser esposa de pastor. Quantas vezes eu vejo lá, fala assim, a sua igreja, quando se refere à sua esposa, é a pastora, lá tem a pastora, né, que é a esposa do pastor. Então, eu tenho um amigo que ele se tornou pastor, e a mulher dele se tornou pastora. Hoje ela é a pastora lá da igreja, e se referem a ela como isso. Então, nem precisa de preparação alguma, basta ser a esposa do pastor. Então, olha como está tudo deturpado aqui, né? E as igrejas, elas vão na trilha do mundo, infelizmente. Ser pastora, no sentido de manter cuidado, um pelo com o outro. Diaconia, o termo diáconos, né, no grego, quer dizer serviço. Então, nesse sentido, todos aqui devemos ser diáconos. Não confunda dom com ofício. Dom é dado a todos, indistintamente. Mas o ofício, a Bíblia deixa muito claro, através dos termos que são utilizados, que o ofício pastoral é um encargo dado a homem, que seja marido de uma só mulher, que governe bem a sua própria casa. Quem foi dado o governo da casa? Homem. Quando vai falar dos diáconos, a mesma coisa. Pastor, mas tem um versículo lá? Vamos lá. 1 Timóteo 3. Aí Paulo vem falando, né, dos bispos, né, dos pastores, as suas qualificações. Aí vai dizer, a partir do versículo 8, do mesmo modo quanto a diáconos, né, então vai descrever ali o que o diácono deve ser. E aí chega o versículo 11. Do mesmo modo quanto a mulheres. Olha aí, pastor. No mesmo trecho que está falando de pastor e diácono, está falando de mulher aqui. Do mesmo modo quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. Há algumas linhas de interpretação aqui. Alguns vão interpretar que está dando margem para o ministério pastoral, diaconal, feminino, uma vez que está ali no bojo do assunto ali, falando sobre a liderança eclesiástica, né, a respeito de pastores e de diáconos, e aí entra aqui, de forma abrupta, Paulo fala aqui quanto às mulheres. Essa é uma forma, alguns têm essa linha de interpretação desse texto. Outros vão pela linha de que aqui está uma referência a mulheres, que naquele tempo, né, era usado dessa forma, né, mulheres virgens, mulheres solteiras, ok? Mulheres solteiras que serviam na igreja. Outros vão entender aqui que é uma referência às mulheres dos diáconos, que vão ter um trabalho secundário, um trabalho de apoio, de auxílio ao seu marido diácono. No terceiro século, né, há registros históricos de diaconisas na igreja. Mas não diaconisas nesse sentido de autoridade, mas no sentido de auxiliarem os pastores e os diáconos onde eles não poderiam entrar. Então auxiliavam, por exemplo, como acontece aqui, né, quando temos batismo de homem e de mulher, quem vai orientar as mulheres? Quem vai lá ajudar? É uma mulher. Não vai colocar um diácono lá. Que situação desconfortável. Não tem como. Então havia diaconisas nesse sentido, né? Vamos imaginar, trazendo para os nossos dias, de repente uma irmã, né, viúva, vamos lá, uma irmã viúva, fica doente, né, assim, numa situação que ela não consegue nem tomar um banho,
trocar a sua própria roupa. Faz sentido o pastor ou um dos diáconos ir lá cuidar dessa mulher? Entra então a diaconia. Ah, mas lá em Atos fala de Febe como diaconisa. Nananina não. O termo lá usado é diácono. No masculino, diáconos. No grego, servir. Ela servia na igreja. Mulher não pode servir na igreja? Livremente. A questão que o irmão tocou aqui, de novo eu ressalto. A questão da mulher em relação ao homem é de autoridade espiritual. A restrição que a Bíblia faz é autoridade a nível espiritual, no lar e na igreja. A gente tem, por exemplo, Débora, que também é um texto que é usado como argumento para ser utilizado para pastora na igreja. Onde fala que Débora foi pastora? Ah, ela foi juíza. Opa! Onde está na Bíblia que mulher não pode ser juíza, não pode ser advogada, não pode ser prefeita, não pode ser presidente da república? Uma chefe na sua empresa, né, uma CEO dentro da sua empresa? Em lugar nenhum diz isso. A questão é simplesmente autoridade eclesiástica. É isso. Então, por conta do feminismo, houve esse entendimento equivocado, há esse entendimento equivocado, e aí acha, e se a gente for entrar, e se você estudar, né, esses assuntos à luz da história não contaminada, né, se você estudar esses assuntos à luz da história não contaminada, você vai ver, por exemplo, a questão do voto, do direito ao voto. Não era toda mulher que queria isso não, viu? Por quê? Já tinha o exemplo dos Estados Unidos, que elas conseguiram como isso? Na base da guerra. Aí as mulheres, eu vou entrar em guerra por causa de voto? Nananina não. Quando você vê filmes antigos, né, até novelas, né, de época, como a gente fala, como que era a vestimenta das mulheres? Como que entrou esse negócio de calça? Feminismo. Não estou aqui dizendo que mulher não deve ser feminina. A Bíblia não é contra a mulher ser mulher. Mas contra o feminismo, eu poderia dar uma aula só sobre isso. Poderia dar uma aula só sobre isso. Trazer história. História não contaminada. Dar uma aula sobre isso. E trazendo, obviamente, para as Escrituras, né? Então há uma contaminação, e quando a gente fala de profetizar, né, de profecias, não era uma função exclusiva da figura do pastor. Então uma pessoa podia profetizar sem ser pastor. Assim como há aqui nossos irmãos, né, irmão Giovanni, irmão Júlio, que ensinam aqui a palavra, mas não são pastores. Mas a mulher, Paulo vai, aqui em Timóteo mesmo, né? Timóteo 2, eu acho que é Timóteo 2, deixa eu conferir aqui, antes de falar. Cadê? Deixa eu ver se eu tenho nas minhas anotações aqui. Ah, sim, que a gente estava falando, 1 Timóteo 2, o 11, né?
partir do 8, né? Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem animosidade. Da mesma forma, que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. E aí Paulo, de novo, né, vai afirmar também a Timóteo, né? Então, contextos e culturas diferentes, e Paulo fala a mesma coisa. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. De novo aqui a questão da submissão sendo colocada aqui. Então não é uma questão cultural, mas é uma questão aqui doutrinária de fato. Porque olha o porquê deste não ensinamento autoritativo na igreja por parte da mulher. O versículo 13 e 14 vão explicar. E aí as razões doutrinárias, não culturais. Por quê? Primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Veja que é colocada aqui não uma questão cultural, mas uma questão de fato doutrinária. E o meu tempo se esgotou. Mas a gente vai continuar. Semana que vem eu quero tentar esgotar mesmo este assunto. A semana que vem a gente continua e parte aqui deste princípio aqui de 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 15, né, que diz que ela será salva tendo filhos. O que Paulo está dizendo? Que mulher que não tem filho não é salva? E aí? Alguns caem nesse perigo, viu? Fala aqui, ó, tá falando, mulher que não tem filho não é salva. Amanda, arrepia aí. Pastor, arrepia aí. O pastor, aliás, Priscila, né? E aí? O que é esse salvar aqui? O que é esse termo? O que Paulo está querendo dizer com isso, tá bom? Então, o que eu quero, novamente fechando aqui, para ficar bem, que fique isso, precisa ficar impregnado na sua mente e seu coração. O que a Bíblia restringe não é a mulher como Débora, né, por exemplo, né, foi juíza. Como eu falei lá de achar um texto que usa a palavra pastora. Alguém encontrou? Raquel. Você encontrou o texto aí? Abre aí para ler. Gênesis 29, 9. Lê aí para a gente. E aí a gente fecha aqui. Era o quê? Tá aí! Raquel era pastora, logo mulher pode ser. Precisa ser um grande teólogo, ter ficado 10 anos dentro de um seminário para entender esse versículo? Está falando da profissão da mulher. Ela era pastora do bichinho ovelhinha. Então aí entra naquela questão que não tem erro nenhum. A Bíblia em momento nenhum vai dizer que mulher não pode ser chefe na sua empresa, que a mulher não pode ser juíza, advogada, prefeita, governadora, presidente da república, e por aí vai. Não! É questão de autoridade espiritual.